nas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha o berço do herói, na fazenda do Pombal. Seus 4 nomes imortais: Joaquim José da Silva Xavier. Meu nome é Cíntia Amaral, eu sou professora de História, sou especialista em História do Brasil e desde quando me formei eu procuro desvendar esses mistérios da história aqui de Ritápolis, que é uma história muito fantasiosa ainda muito romantizada e que nos falta documentos, nos falta uma fonte de pesquisa palpável, mas nós vamos chegar lá. Ritápolis, sem dúvida, era uma região, né, essa região dos Rios das Mortes. E aqui, essas fazendas que nos rodeiam, que foram as que formaram o município de Ritápolis, era uma fonte, um lugar de abastecimento. Então, as bandeiras, os tropeiros, os viajantes que por aqui passavam desde 1715, 708, eles já relatavam esse lugar nos seus diários de viagem. Né? Eram milhares de homens, centenas de homens que viajavam. E uma característica que tem aqui, que nos prova que eles posavam por aqui, né? Que eles ficavam aqui, são essa quantidade de muros delimitando um perímetro pequeno, que demonstra um lugar para descanso de animais. Então, é característico da época. E fazendas como Mato Dentro, fazendas como a Fazenda do Pombal, que era um porto real de passagem, de travessia do Rio das Mortes. Então, Ritápolis começou com essa importância. Era o local onde se posava, onde se comprava, onde se trocava mercadorias para continuar a viagem rumo tanto da Estrada Real quanto da Picada de Goiás, rumo ao sertão. Esse território que pertence hoje a Ritápolis, esses 405 km², ele já pertenceu a São José del Rei, que é Tiradentes, e já pertenceu a São João del Rei. Então, na época que foi emancipado, tornou-se cidade, a vila tornou-se cidade, nós pertencíamos a São João del Rei e tinha que se escolher alguém para dar início a uma cidade. Como assim? Organizar a documentação, procurar leis, trazer as leis estaduais, procurar apoio de governantes, procurar formar, né, a administração. E como era comum a época até anterior, bem anterior, os vereadores eram chamados homens bons, né? Os homens bons eram responsáveis pelas leis de cada povoado. E os homens bons, na verdade, não tinham nada de bons, eles eram porque eram homens ricos, né? Eram os homens mais abonados que participavam. Inclusive, o pai do Tiradentes foi vereador em São José del Rei, né? Na cidade que hoje é a cidade de Tiradentes, que ele era um homem rico na época. E os homens ricos dominavam a política. Os donos de grandes propriedades, de grandes fazendas, eles dominavam a política. Então não era incomum ser nomeado alguém que se destacasse. Um patrão de muitos empregados, um grande fazendeiro, um ícone da sociedade à época. E aqui foi escolhido o São João, e ele foi nosso intendente, e começou a organizar essa, vamos chamar de papelada, né? Começou a organizar a parte burocrática do município, que foi emancipado em 31 de dezembro de 1962, mas que foi instalado em 1º de março de 1963. Provavelmente a escolha do São João, que era uma pessoa boa, boníssima, casado com a dona Maria Augusta, né? Maria Augusta Rodrigues, que é até o nome da escola municipal da Restinga de Cima. Provavelmente a escolha dele, ele era o proprietário da Fazenda Mato Dentro, uma fazenda muito produtiva,
uma fazenda de muitos empregados, até hoje uma fazenda assim que marca uma época, né, pela sua característica, pela sua arquitetura e de uma importância muito grande para o município nessa fase de abastecimento das tropas, das bandeiras que por aqui passavam. Então, eu acredito que o São João, ele era uma pessoa muito querida, todos conheciam o São João, ele era uma pessoa muito querida e era uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito politizado, por isso ser escolhido à época. Meu nome é José Avelino Santos Rodrigues. Eu nasci aqui em Ritápolis em 2 de junho de 1953. Nasci, fui criado aqui, cresci, eu tive de sair para estudar. Na minha época não tinha nem escola aqui em Ritápolis, né? Aqui não era Ritápolis, era Santa Rita do Rio Abaixo. Fui, formei, trabalhei na Bahia, fiz doutorado em Piracicaba, em São Paulo, depois vim para Sete Lagoas, agora estou morando aqui na fazenda. Agora, o que é, onde que eu vim, como é que surgiu isso aqui? A Fazenda Mato Dentro, para quem não conhece, é uma fazenda que foi fundada no século XVIII, pelos idos de 1700. Quando começou essa fazenda? Essa fazenda, em 1700, Minas Gerais, segundo os historiadores, tinha cerca de 250 mil pessoas tirando ouro e diamante. E a comida desse pessoal vinha toda da Europa. Imagina o preço e a qualidade dessa comida que chegava aqui. Então, o que os portugueses fizeram? Inteligentemente, foram lá em Portugal e pegaram várias famílias e montaram vários núcleos para produzir alimento. Produzir arroz, feijão, gordura, carne, polvilho, né, que no caso de mandioca. Então, produzir alimento para abastecer esses focos, vamos chamar assim, esses polos de extração de ouro e diamante. O que era? Aqui mais perto, Tiradentes, São João do Rei, mas tinha Ouro Preto, Mariana, Sabará e um pouco mais longe, Diamantina. Então aqui, na Fazenda Mato Dentro, veio um casal com 17 anos de idade. Ele chamava Antônio Damas Ribeiro da Silva, ela chamava Maria Cândida de Jesus. E montaram essa fazenda. Aqui o governo deu as terras e mão de obra, que era o subsídio que hoje nós temos. Tá? A fazenda ia até a estação, até o Rio das Mortes. O município, a sede de Ritápolis, pertencia à Fazenda Mato Dentro. Aonde que surgiu o primeiro chamado intendente, o primeiro prefeito de Ritápolis, né? Esse casal, eles vieram, nossa família foi até cerca de 1840, era Ribeiro da Silva. Em 1840, a herdeira da fazenda, aqui a Fazenda Mato Dentro, ela chamava Maria das Dores de Jesus. Maria das Dores por causa a santa padroeira daqui da fazenda era Nossa Senhora das Dores. Aqui tem uma igreja com tudo que você tem direito e a padroeira Nossa Senhora das Dores. E o nome dela é em homenagem a Nossa Senhora das Dores. Ela ficou viúva aos 16 anos de idade. Não tinha filhos. E veio um companheiro de Portugal para casar com ela, chamava Francisco de Paula Rodrigues, também viúvo com 16 anos de idade. Esse casal teve 10 filhos, sendo que uma das filhas chamava Maria Augusta Rodrigues. A partir daí já vem o sobrenome de Rodrigues, mudou de Ribeiro da Silva para Rodrigues. A herdeira daqui da fazenda, Maria Augusta Rodrigues, ela casou-se com João Batista dos Santos, que é o primeiro intendente. O João Batista dos Santos, ele veio lá de uma outra região chamada Brumado, que é a divisa, fica entre Resende Costa, Coroas e Lagoa Dourada. É também um polo
vamos chamar assim, histórico, que essa família ainda está lá, ainda são os proprietários, são os herdeiros dessas famílias até hoje. Então, o João Batista dos Santos, ele era apelidado de João Avelino, porque o pai dele chamava Coronel José Avelino. E eu, por acaso ou não, eu tenho o nome de José Avelino em homenagem a esse meu bisavô, que era José Avelino. Então, o João Batista dos Santos veio, casou com ela aqui. Eles moraram aqui cerca de 2 anos, construíram uma sala lá fora que é chamada de Sala Nova, porque eles ficaram aqui 2 anos, até ele construir a sede de outra fazenda, que é chamada Fazenda Água Limpa, onde ele levou e foi construir a família dele, ter os filhos. Lá ele teve 10 filhos também. Um dos filhos dele é Moacir Rodrigues, que herdou essa fazenda aqui, que é o meu pai. Por incrível que pareça, eu era um do neto xodó do meu avô. Ele me chamava de Zé Petito. Eu era realmente bem pequenininho, bem nas bodas. Então eu vou contar uma passagem assim interessante. Nas bodas do meu avô, de 50 anos de casado, fizeram uma baita festa aqui na fazenda. Reuniu família de tudo enquanto é lado. Chegaram a assinar a lista de presença no almoço de 1.200 pessoas, na lista, dia 5 de fevereiro de 1960, que foi a festa de casamento dele de 50 anos. E no dia seguinte, para vocês terem uma ideia, no dia 6, eu ia começar as aulas e meu pai e minha mãe me mandaram eu ir embora. Para quem de Ritápolis, a turma mais jovem, lembra do caminhão do Dilermano? Eu fui nesse caminhão chorando de pavor. Meu avô chegou perto do meu pai, aqui na fazenda ainda, chegou perto do meu pai e falou assim: Zé Petito está muito novo, muito pequeno de idade, ele não vai embora não, ele não vai lá buscar, que ele não está cedo para sair de casa para estudar. Aí meu pai ficou naquela dúvida. Minha madrinha chegou e falou assim: não, você não vai buscar, ele tem que ir. Meu pai obedeceu minha madrinha e não obedeceu meu avô. E o meu avô, vamos falar as características do meu avô. Meu avô é uma pessoa muito íntegra, muito séria, uma pessoa, com os netos, ele era muito agradável, muito amável. Como personalidade, eu tinha uma personalidade muito forte, ele era muito sério, íntegro. Todo mundo respeitava ele demais. Nessa época aí, já em 1960, ele já tinha um problema de visão, já enxergava pouco, ele já tinha uma catarata muito desenvolvida naquela época. Então, depois, quando eu terminei o primário, fui morar uma certa época com ele em São João del Rei. Ele morava em frente hoje, a casa dele é em frente hoje o Memorial Tancredo Neves, na época, Rua Padre José Maria, chamado Rua da Prata Antiga, né? E lá nós convivíamos muito. E sempre ele muito sério, muito, vamos chamar assim, era de pouca conversa, pouco brincalhão, mas era muito amável com a gente. E com as outras pessoas era sério, todo mundo respeitava ele muito. O vovô era era um político, tanto assim que ele foi escolhido para ser o primeiro intendente, né, até ter eleição. Ele tinha uma boa ligação com os políticos da época. Por exemplo, ele era de partido contrário do Tancredo Neves, mas eles tinham uma relação de amizade muito grande. Eu lembro que naquela época, toda eleição tinha o que eles chamavam de rancho. Fazia-se comida, o pessoal ia da roça, porque a população todinha era rural. Ia da roça para a cidade para a eleição e lá tinha almoço. E logo depois de tarde acabava a eleição, às 5 horas, Tancredo saía de São João del Rei para vir jantar na casa de vovô. Eles tinham uma relação de amizade. Por exemplo, meu tio, quando faleceu, o Tiquiquinho, uma das primeiras visitas que o vovô recebeu foi o Tancredo Neves. De novo, apesar de ser partido contrário, o vovô era muito íntegro, ele era muito respeitado. Agora, tem uma passagem, eu não sei até quanto que tem a veracidade disso,
Eu já vi algum historiador contar que aqui teve algumas reuniões na parte da Inconfidência Mineira. Apesar que eu sou um pouco descrente que isso não é verdade. Mas já teve o historiador colocar que aqui na fazenda, teve reunião sobre... Provavelmente sim, mas não era de grande vulto, porque tanto assim que, olha, que estourou, nos documentos da Devassa não cita nada da fazenda Mato Dentro. Apesar que provavelmente, como é uma fazenda antiga, tinha um certo, vamos chamar assim, um poder, mas não tem nada relatado. O documento da Devassa, não sei, quem já teve acesso, o documento é muito grande e muito detalhado. Mas lá não fala nada. Onde que falaram mais era o do José de Leandro Costa e o filho dele aqui da região. Porque São João do Rei não era um ponto, tanto assim que São João do Rei, se a Confidência fosse certa, São João do Rei seria a capital de Minas Gerais. E se tudo der certo, talvez até a capital do Brasil, né? Eu já estou sonhando, né? Olha, a cachaça Mato Dentro realmente já tinha fama. E eu, para falar como cachaçólogo, não vou falar cachaceiro, que é meio... Como cachaçólogo, era uma cachaça especial mesmo. Tá? Essa cachaça, ela começou a construção aqui. O alambique era aqui em cima, hoje ainda tem um engenho, a construção ainda, perfeita lá ainda. Esse engenho funcionou aqui até 1900. Em 1900, o meu bisavô, Francisco de Paulo Rodrigues, ele viu que a água estava diminuindo. Imagine, 1900. Era um moinho, era um engenho todo moído a água. Aí ele passou o engenho lá para baixo, que aí ele construiu um canal por gravidade, construiu um açude, e a partir de 1908, tinha essas datas, tudo lá antes de ser desmanchado. Lá de baixo foi desmanchado tudo. A partir de 1908, passou a construir fazer a cachaça lá embaixo. A cachaça Mato Dentro realmente era uma cachaça muito boa, era conhecida, tá? Muito conhecida. No exílio do Juscelino Kubitschek em Paris, e a cachaça Mato Dentro para ele lá em Paris. É claro, por debaixo do pano, enrolado, não sei como passava na alfândega, mas ia. É uma cachaça. Eu sou apaixonado por isso aqui. Aqui eu me transformo. Eu acredito em vidas passadas. Eu vivi aqui antes. Aqui, para mim, é minha vida, é meu paraíso. Eu costumo brincar que é a única amante que a minha mulher tem ciúme. Eu sei da importância histórica da fazenda. E eu estou tentando manter isso para os meus filhos, para os meus netos, assim como aqui toda a vida veio da minha família. Então eu estou tentando manter. Por exemplo, você vê aqui a cozinha. Nós fizemos uma reforma na cozinha. É claro, deu um certo conforto, colocamos um piso melhor, mas tentando imitar Por exemplo, essa janela não era desse jeito. Mas eu fui lá, achei ela debaixo do porão, vim e coloquei. Aquela mesma coisa. Aqui tinha Então, tentando manter o máximo possível. A senzala está tentando manter do mesmo jeito que era, para mostrar isso para nossos filhos, nossos netos. Isso aqui tem história. Já tentaram falar comigo, vamos fazer um hotel. Vai descaracterizar. Então eu não sei o que vai ser daqui para frente, o que eles querem. Eu achei, meu pai me deu, deixou isso para mim, eu quero preservar também para meus filhos e meus netos. Aí eles vão comigo. Aqui eu sou muito feliz. Eu me transformo aqui. Pelas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha
berço do herói, na fazenda do Pombal. Seus 4 nomes imortais: Joaquim José da Silva Xavier. Um coração de alferes pelos caminhos de Minas, semeando sonho bom de um país que quer nascer. Seu nome vamos celebrar: Joaquim José da Silva Xavier.